Então, estamos gravando. A partir de agora, iniciamos a nossa segunda aula, né? Nosso segundo aulão, Autocura para a Vida, a visão sistêmica dos sintomas e doenças. Na nossa primeira aula, nosso primeiro aulão, nós falamos sobre o ciclo da doença e o ciclo da cura, né? A cura vai ter o mesmo caminho que a doença. Então, a gente precisa percorrer o caminho da doença para a gente poder encontrar a cura. E onde eu encontro a cura, né? Onde se iniciou a doença, lá no início, através dessa comunicação dessa dor, nós vamos caminhando até a sua origem para a gente ver aquela imagem, aquela lembrança, aquela separação, aquela ruptura que ocorreu lá atrás, para que assim, né, a gente possa estar trabalhando esta cura, chegando na nossa autocura. E hoje, o nosso tema aqui, né, é a nossa alma. Então, nós vamos falar da nossa alma. E vamos lá. Para a gente começar a falar da nossa alma, eu trago o seguinte pensamento, né? Vamos dizer assim: nós não temos uma alma, nós compartilhamos de uma alma. Então, todos nós não temos uma alma que é exclusiva nossa, mas uma parte, uma parcela de uma grande alma onde nós estamos ali inseridos, vinculados, através da qual a gente emerge aqui, né? A gente vem aqui, a gente chega aqui. Então, a gente precisa, como centelha divina, como espírito que somos, atravessamos essa grande alma, dela pegamos um pedacinho, essa parte nossa, e puf, pintamos aqui, nós, né? Então, aonde que essa cura começa? Essa cura começa na alma, na nossa alma. Então, é ali que a gente precisa trabalhar aqueles remedinhos sistêmicos que a gente viu na primeira aula. Compreensão, força e fé. A fé vai nos levar no movimento de espírito, que vai ser tema de outra aula, né? E hoje nós vamos trabalhar o quê? A compreensão, a lidar com a nossa alma e a lidar também com a grande alma dessa que nós partilhamos. E por nós sermos, né, essa parte de alma da grande alma, quando a gente se trabalha, quando nós alcançamos a cura em nós de algo, automaticamente, né, essa grande alma também se cura dessa parcela através da gente. E assim a gente consegue trabalhar os nossos ancestrais, o que estava para trás, né, e afetar positivamente o que está para frente. E vamos lá, a nossa alma. A nossa alma, ela anseia e ela busca o vínculo. Quando a gente fala de alma, a alma busca, anseia, quer vínculo. Então, a alma busca vinculação. Então, a gente compreende nós, né, como alma, contendo uma alma, dentro dessa alma ali, mas fazendo parte, o nosso espírito. E o que que a nossa parte alma, ela busca? Se vincular. Ela busca vinculação. Vinculação aonde? Nessa grande alma. Eu não sou uma parte, uma parcela dessa grande alma aqui que veio, né? Que está aqui. Então, o que eu anseio no meu mais profundo de minha alma é estar vinculado, é me vincular, é estar ali, né? E através desse vínculo que a gente vai enxergar os sintomas e as doenças como movimentos decisivos ali da nossa alma, na busca, no anseio por esse vínculo, estarmos vinculados, sermos pertencentes. Nós vamos entrar nessa partinha, né? Então, o amor do vínculo. Lembra que na primeira aula eu falei que nós temos dois amores, né? O amor cego, aquele que adoece, aquele que causa acidente, e por aí vai, né? E temos o amor que cura, que é o amor do espírito. Então, este amor do espírito, ele é um amor incondicional. O amor da alma é um amor que busca vínculo.
Ele busca estar o quê? Para que a gente esteja ligado à nossa família, a essa grande alma aqui e aos seus destinos. Então, o amor da alma é o amor de vínculo. Ele busca o quê? Vínculo, para que a gente permaneça aqui ligado à nossa família e aos seus destinos. E o que está aqui é o que já aconteceu, é o que passou. Então, tudo está armazenado, tudo está gravado aqui, nessa grande alma. E nós, como uma parcela dessa grande alma, né, a nossa alma busca o quê? Essa vinculação. Para quê? Para a gente se prender à nossa família e tudo o que aconteceu com eles. Mas, Débora, como assim? Racionalmente, eu não quero me vincular a uma doença que a minha família tem, a um histórico, um destino que a minha família viveu. Por exemplo, todos fracassaram no negócio, ou todos se separaram e tiveram um segundo casamento. Eu não quero isso. Racionalmente, no campo mental, nessa superfície mental, né, isso faz sentido para você, isso é racional. Mas a sua alma, nossa alma, ela olha para onde? Para a grande alma. Então, essa busca da vinculação nos faz o quê? Estar ligados aos nossos ancestrais, aos nossos familiares, ali, tanto a eles como com o que aconteceu com ele, né? E também temos o lado positivo, que nos liga ao que também está resolvido, né? E a parcela, vamos dizer assim, de força. Então, por um lado, me vincula ao que não está resolvido, e é difícil para a nossa família, né? As suas cargas, as suas culpas, e isso busca o quê? As vinculações. Através dessa vinculação, desse vínculo, a gente vai ver votos cegos que às vezes nós fazemos. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar dessas transferências, né? Quando a gente assume essas parcelas. Então, da onde que começa isso? Começa na nossa alma. Por quê? Olhando para a grande alma, buscando o quê? Vinculação, buscando estar ali, né? E quando a gente olha para isso e a gente toma consciência, a expansão de consciência disso, é quando a gente começa a ver as nossas verdades ocultas. Racionalmente não faz sentido, por exemplo, eu ansiar por quebrar um padrão da minha família, né? Uma modificação. Vou trazer um exemplo aqui de um consulente que eu atendi há um tempo atrás. Toda vez que chegava num certo ponto de um relacionamento, ele terminava os relacionamentos. Então, já era um senhor perto dos seus 50 anos ali, que não conseguia manter uma relação afetiva. Chegava num determinado ponto, ele terminava a relação. E dentro de uma constelação, o que foi observado? Ele teve uma questão traumática em relação aos pais, o casamento dos pais. O pai agredia a mãe, né, de forma física, e uma vez ele teve que intervir, né, e bater no pai para se defender da mãe. Então, isso foi o quê? Uma ruptura para ele, né? Uma grande separação ali dentro, né? Em relação ao que é o pai. E lembra que a gente falou? Onde que começa a dor? No trauma, né? Qual foi o trauma? Esse momento. E o que começou a acontecer? Racionalmente, ele sabe que não deve bater em mulher. Racionalmente, ele sabe o quanto de dor que foi gerado para a mãe dele. Mas chegava em determinado ponto do relacionamento, né, que vinha uma fúria interna dentro dele, uma raiva excessiva dentro dele, e que ele não conseguia controlar aquele anseio por bater. Ele não chegou em nenhuma vez a agredir, por quê? Porque ele terminava o relacionamento. Ele preferia terminar o relacionamento a agredir, né, uma mulher. E quando ele conseguiu, através da constelação, observar todo esse movimento, essa dinâmica em que ele estava envolvido nisso,
e se liberar disso, unindo-se ao seu pai, dando pertencimento ao seu pai, à sua mãe, ao casal, à situação que aconteceu com eles, deixando com o pai o que é do pai, que são movimentos de cura que nós vamos trabalhando ali dentro da constelação, ele conseguiu se liberar disso. E aquela força, né, oculta que vinha e compelia ele a fazer aquilo, ela muda. Então, é possível mudar, Débora? Sim, sim. A gente sempre vai estar vivendo os efeitos sistêmicos. Sempre. Sempre. Por vezes, nós vamos estar vivendo os efeitos positivos e, por vezes, nós vamos estar vivendo os efeitos negativos. Quando que eu consigo viver os efeitos positivos? Quando eu olho e vejo o que é e ajusto dentro de mim. Né? Eu dou pertencimento àquilo, eu trabalho a cura daquilo ali dentro de mim. Aí, se eu mudo um efeito negativo para um efeito positivo. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente se vincula, né, aos nossos familiares, ao que não está resolvido, às questões difíceis ali da família, a gente também tem ali a vinculação à grandeza, ao bem-sucedido, ao completo. E isso vai o quê? Tornar-se uma força para a gente. Então, quando eu estou sem força, quando eu estou desconectado dessa grande alma, e como eu vou estar desconectado quando eu estou excluindo ela? Quando eu estou me excluindo dela? Quando eu tento fugir dela? É possível isso? Não. Quanto mais se caminha para esse movimento de deixar para trás, no sentido de fuga, né? Não de resolução e pertencimento, mas no sentido de fuga, mais aquilo me acompanha, e me acompanha com mais força. E quando a gente olha para aquilo, vê a verdade, vê a dinâmica que está ali, vamos até aquele ponto de origem da dor, daquele ponto do trauma, e nós trabalhamos isso. A partir daí, a gente se conecta com a grandeza, com o bem-sucedido e com o completo, né? Nós vamos se conectar o quê? Com essa força de vida que a gente vai ter que, por um determinado momento, né, um determinado tempo, trabalhar e suportar, por vezes, a culpa, a angústia de sermos um pouquinho diferente dos outros, né? Então, vamos entender o seguinte: como ocorre esse vínculo? Né? Como a gente se vincula? Por que, que a gente se vincula a esses familiares, a esses destinos difíceis, a essas situações não resolvidas? Como que ocorre esse vínculo? Ele acontece pelo nosso anseio, nosso desejo profundo, nossa necessidade profunda de pertencimento, de pertencer à nossa família. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica, né? É o nosso desejo mais profundo, é o que Bert deixa descrito para a gente, ensinado para a gente. Essa necessidade de pertencer à nossa família é uma necessidade básica, nosso desejo mais profundo. E por mais que racionalmente, naquela parcela superficial mental, que a gente conversou que precisa ser rompida, para a gente, não faz sentido nenhum me relacionar com o meu pai, que agride a minha mãe, que agrediu a minha mãe. Como assim? Mas lá no fundo, o que verdadeiramente se quer e se busca é ser amado por esse pai, é ser visto e reconhecido por esse pai, é ter um lugar diante desse pai, é poder estar ali, né? A parte que busca aqui o pertencimento. E essa busca do pertencer, né, do pertencimento, ela vai além da nossa necessidade de sobrevivência. Olha que forte isso. Vai além da nossa necessidade de sobrevivência, de sobreviver. E o que significa isso? Significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer à nossa família.
olha só, estamos disponíveis, dispostos a nos sacrificar, a entregarmos a nossa vida pela necessidade de pertencer, de pertencimento à nossa família. E aqui inicia nessa necessidade de pertencimento, né, nesse vínculo, nessa vinculação, aqui começam os nossos votos, que nós vamos trabalhar nas desordens do amor, é quando nós vamos olhar. Aqui eu não consigo lidar com a escolha do outro e tomo o lugar do outro, ou tomo o destino de outro da minha família. Por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, né? Não conseguia lidar com a questão da agressividade vinda do alcoolismo do pai, que vem nessa força oculta, levando ele a quê? A se tornar igual. Igual a quem? Igual ao pai. Quem no mais profundo dele, ele mais ansiava por amor. Ele mais ansiava por pertencimento, né? Por vinculação. E a gente fica complicado, fica difícil a gente quebrar esse padrão de ser diferente. Por quê? Ser diferente dá a sensação que vai acontecer o quê? Uma desvinculação. A gente vai se desvincular. Então a alma sofre. Dói na alma isso. E essa consequência desse desejo pelo vínculo, né? Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que nós estamos dispostos a ficar doentes, deficiente, morrer estranhamente e tirar até mesmo a própria vida. Então, isso são movimentos muito profundos que nos leva a adoecer, que aqui a gente trabalha o ponto dos sintomas e das doenças, por vezes ficar deficientes. Mas como assim, Débora? É aquele acidente estranho que aconteceu e a pessoa ficou deficiente, sabe? Aquele acontecimento, de repente a pessoa perdeu um movimento de um braço, de uma perna, de repente ela começa a sentir algo que começa a dar uma debilidade para ela. Por que será assim tão de repente, né? Morrer estranhamente é que nós estamos buscando essa vinculação. E através desse vínculo a gente faz sacrifício. Sacrifício em relação a essa grande alma, a esses que estão aqui e aos destinos, ao que eles viveram, ao que eles passaram, né? E a gente faz tudo isso para quê? Né? Tomar o lugar de outros membros de nossa família. Para que a gente faz tudo isso? Por amor cego. O amor cego é da onde? Da alma. O amor cego quer ir lá e tomar o lugar de outro membro da família. Ele não consegue lidar, suportar o destino do outro, a vida do outro, as escolhas do outro, o que aconteceu com o outro. Então, ele está sempre em constante dualidade dentro dele. E nisso ele fala, né? Eu vou no seu lugar, eu faço por você, ante eu do que você, eu sigo você. Em decorrência disso, a nossa alma anseia, né? E através desse vínculo a gente se vincula, né? Transferindo o que é do outro para a gente, por a gente se colocar no lugar de outro membro da família. Isso é muito comum em relação aos pais para com os filhos para com os pais e entre os cônjuges, né? Um se sacrificando pelo outro, não consegue suportar a vida, o destino do outro, a história do outro, as escolhas do outro, e eu vou lá e digo não, não pode ser assim, né? Às vezes acontece da gente ter uma pessoa com deficiência na nossa família, e a nossa alma olha para aquilo, como pode, né, uma criança, ou como pode essa pessoa viver dessa forma, desse jeito, e a gente começa a contradizer, a ir contrário àquilo que é a vida daquela pessoa. A gente não aceita como é, a gente acha injusto aquilo que está acontecendo com aquela pessoa, né? Há um porquê, há um motivo muito maior do que nós. E a nós cabe aceitar. Aceitar o quê? Que aquela é a vida da outra pessoa.
que aquele, por vezes, é o destino da outra pessoa. E cabe a gente acessar o amor de espírito, porque o amor de espírito ama na mais pura, né? Na pureza de como é, de como se é aquilo, daquela forma, sem querer mudar. Então, enquanto a gente não consegue suportar isso, porque a gente se coloca em movimentos assim, né? Vamos pensar aqui, vamos refletir em nossa vida. Às vezes, eu anseio por estar saudável, por estar bem, né? Estamos falando visão de sintomas e doenças. Estou aqui ansiando por estar saudável, por estar bem, mas todos os membros da minha família estão doentes. Todos os membros da minha família estão com alguma coisa. E quando eu chego lá, é o que fala, eu tomei tal remédio, fiz tal tratamento, fui a tal médico. E a minha alma começa a quê? Estar diferente. Como que eu vou estar bem, sendo que todo mundo está doente? Como eu posso estar bem, como eu posso estar saudável, se eles não podem estar? Se eles não podem estar, e como eu posso ver eles passando por esse sofrimento? Ai, por essa lealdade, que aqui a gente entra até não é bem a lealdade aqui, mas chega próximo dela aqui. Nesse vínculo, nessa vinculação, nessa necessidade de pertencer, de pertencimento, o que que acontece? A gente fica doente. Inacreditavelmente, a gente fica doente. Mas isso, gente, isso pode ser mudado. Existem maneiras de mudar estes destinos, de forma a encontrar um nível mais elevado, a força para nos liberar desses vínculos que nos tornam doentes. Então, é possível essa liberação desses vínculos. Há uma força, um nível mais elevado, né? E a nossa proposta aqui é o quê? É compreender esse ciclo, esse processo de travessia, né? Se conectar com essas forças para quê? Para a gente mudar essa maneira, mudar esse destino. Quando a gente vive destino, a gente vive a história de outras pessoas. Quando nós estamos voltados para a nossa própria vida, não há destino ali, porque é tudo novo. Você não sabe o que será, você não sabe o que é, né? Tudo esse espírito criativo, essa força renova e traz para você esse novo. E a gente não sabe o que é. Quando eu estou vivendo destino, eu estou vivendo uma história que já aconteceu. Se já aconteceu, ela tem começo, meio e fim, ela tem uma forma como ela vai terminar. E às vezes a gente vai pegar algumas famílias, você mesmo, né? Eu aconselho aqui fazer um exercício da árvore genealógica. Coloque lá seu papai, sua mamãe, seus vovô, seus bisos, seus tios, avós, seus tios, e por aí vai. E coloca ali doenças que eles tiveram. Em que idade que aconteceu essas doenças? Em que idade elas apareceram? Quais eram os sintomas? Porque a gente começa a descobrir que há um padrão dentro do sistema. Há um padrão que fica ali circulando, passa de um, passa do outro, né? E vem vindo. Dentro da medicina convencional, a gente fala do fator genético, né? A gente fala da genética que vem vindo. Mas observa ali na história o que tem, porque se chega até você, se aquele conflito que está tendo como resultado uma doença, um sintoma, e está em você, é porque está em suas mãos a oportunidade de liberar, de curar, tanto para você, né, como para todos os outros, que quando você atravessa aquilo ali, por que se torna pesado? Porque você precisa lidar com essa questão do vínculo. É uma sensação que vai se desvincular daquilo, né? Como se você saísse, usasse. Aqui a gente fala muito das ovelhas negras dentro da constelação familiar, que elas têm, né, esse destino de trazer o novo.
Elas vêm buscar abrir um novo caminho. E quanto que elas sofrem para trazer esse novo caminho, se elas não compreendem que estão nesse processo, que vêm com essa missão dentro do sistema para estar caminhando? Quanto que ela vai sofrer? Porque ela anseia por algo novo. Ela anseia por algo diferente. E ela vai ali, ó, e abre um caminho. Às vezes a família só caminhava para cá. E ela vem e diz, ó, é possível caminhar por aqui. É possível seguir por aqui, né? É possível esse caminhar. Espero que vocês estejam bem. Não estou vendo um rostinho de vocês aqui para ver se vocês estão, se está entrando, se está absorvendo, né? Esse momentinho da gente respirar um pouquinho, porque a gente começou a aprofundar, a gente começou a tocar na alma. E na alma, o que, que nós temos ali? Sentimentos, nós temos emoções. Então, quando toca na alma, o nosso corpo sente. Então, observe se no decorrer, quando eu fui falando aqui, se o coração não apertou, se o coração não acelerou, se não deu uma leve fadigazinha, às vezes o corpo vibrou, tem uns arrepios. Observe o seu corpo, né? O corpo vai estar nessa comunicação direta ali, ele vai estar conversando diretamente. Então comecem a se observar. Quando a gente está num campo de constelação, estamos aqui na gravação deste aulão, mas ao mesmo tempo nós formamos o quê? Esse campo aqui, né? Estamos todos juntos aqui nessa mesma frequência, vamos dizer, mesma consciência, buscando o caminho. Então, quando estamos aqui, a gente observa não o que vem tanto aqui, porque aqui fica buscando o sentido das coisas, aqui fica no racional. A gente busca o sentir, porque a alma sente. É na alma, é da alma que vem as emoções. Então, a alma tem esse sentir. Então, a gente se observa, se deu sono, se deu vontade de levantar, se deu dor de cabeça. Ó, dá dor de cabeça? É um sinal ali que eu estou com resistência de olhar para isso, de absorver esse conteúdo, porque é um conteúdo que me chama à mudança, me chama a ver verdades que eu tenho internamente e me chama para mudanças. Então, vai aí se observando, né? Como você está se sentindo. Que a gente vai começar a falar agora do campo espiritual. O campo espiritual. Já vou adiantando aqui, tá? O campo espiritual não tem nada a ver com espírito, ok? Então, não vamos trazer aqui para essa vinculação com espírito. Espírito é outra coisa. Aqui, o campo espiritual, ele é aplicado no sentido de, é como se ele limitasse a expansão dessa grande alma. Vou fazer aqui um desenho para vocês terem uma noçãozinha desse desse campo espiritual aqui. Vou só fazer um desenho aqui, rapidinho aqui, que vocês vão ter uma noção aqui, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver se fica bom de vocês verem. Deu, né? Deu para ver, né? Então, essa parte laranjada que vocês estão vendo aí, essa é a grande alma. E o que é o campo espiritual? Essa parte marronzinha aqui, tá vendo? Essa parte marronzinha aqui. E o que é? Só um limitador. É onde ele contém essa grande alma, onde ele segura essa grande alma. E a grande alma é o quê? A alma coletiva, né? É o nosso clã, vamos dizer assim. É o nosso clã. A grande alma é a alma coletiva. O campo espiritual é o quê? É essa contenção, é uma limitação, vamos dizer assim, desse alcance, uma separação, por exemplo. Nesse pontinho aqui, né, está o campo espiritual da grande alma da família da Débora. A partir daqui está o campo espiritual da grande alma da família da Carol.
né? E vai limitando e vai separando, porque há vários campos espirituais. E mais uma vez ressaltando, não é a palavra espiritual aqui, não está vinculada ao sentido espírito, mas só ao sentido do quê? Dessa limitação, desse limitador. Então, aqui está eu, meu papai, minha mamãe, meus tios, meus irmãos, meus avós, bisavós, tios-avós, e várias outras pessoas, assim, é quando fala assim, qual que é essa limitação, né? O campo da minha grande alma. Quem faz a separação é o campo espiritual da grande alma, que vem trazer. Então, aqui dentro estão todos, né? Todos os membros daquele sistema, daquela família, daquela alma coletiva, e também tudo o que aconteceu. Então, tudo que eles viveram, tudo que eles vivenciaram, estão aqui, está aqui dentro, né? Eu e todos eles. Quando eu venho, eu atravesso aqui e pego um pedacinho disso para mim, né? Então, tudo isso está dentro de mim e eu estou dentro de tudo isso ao mesmo tempo, ok? Vocês estão bem? Né? Estou dando uma seguradinha aqui para não acelerar tanto, que é profundo, tem que dar o tempinho de vocês digerir. E aqui, gente, quando a gente vai passar, né, esses destinos que a gente se vincula, né, essas histórias que vêm, elas vão acontecer desde o útero. Então, ainda no útero, a gente se vincula aqui. Ainda no útero, a gente pode se vincular a destino, a situações. Ok? Porque buscamos o quê? Estarmos o quê? De permanecermos conectados. Conectados o quê? A essa grande alma. A estarmos aqui. Eu vou trazer uma frase de Bert, vou ler ela com calma para vocês, que ela é muito profunda. Então, abram os ouvidos do coração, os olhos do coração, para vocês verem e ouvir. E escutarem, né? Então, vamos lá. Nessa relação aqui de campo espiritual e de alma coletiva, que é a nossa grande alma. Bert diz para gente, lá do livro A Cura, lembre-se que todas as aulas são com base no livro A Cura, de Bert Hellick. Nós nascemos no interior de uma alma coletiva. Olha aqui, a alma coletiva, e nós nascemos aqui, ó, do interior dessa alma coletiva. Em um campo espiritual, olha o campo espiritual aqui, que partilhamos com os membros de nossa família. Essa alma vai além dos limites de nosso corpo, ligando-nos de forma profunda a todos os que pertencem a ela. E esse pertence a ela, gente, é independente se você dá pertencimento ou não. O simples fato de existir pertence. Aqui é a primeira lei do amor, a primeira lei sistêmica, né, que rege as nossas vidas, pertencimento. Tudo que existe ou existiu pertence e tem o seu lugar. O simples fato de existir já dá pertencimento, mas a gente não consegue lidar com esse simples, e a nossa alma almeja, deseja esses vínculos, né? E nessa alma coletiva aqui, né, nessa grande alma, vamos dizer aqui, de um lado, ela abrange uma faixa restrita, né, que a gente entra nessa limitação aqui do campo espiritual, e de outro lado, ela vai além, abrangendo um círculo maior ou até diversos círculos. Então, eu posso ter essa vinculação aqui com a minha grande alma, e ela pode expandir, cabendo o quê? Outros círculos, né? Outros campos espirituais aqui, com outras questões. Nós vamos entrar agora aqui para compreender um pouquinho disso daqui, né? E aqui a gente começa a caminhar por um pontinho que a constelação nos convida, que ela, na verdade, exige da gente. É quando a gente para de se ver como indivíduos e compreender que nós somos humanidade.
A constelação nos chama a olharmos para a humanidade do todo, né? Vamos dizer assim, é para além de mim. É tudo que me pertence, tudo que eu pertenço também. Por isso que quando você trabalha o seu sistema. Quando alguém do seu sistema se trabalha, afeta você também, de certa forma, vai encontrar ali, né? E esses, vamos dizer, esses diversos círculos aqui, né? É o povo a que pertencemos. Então, começa a ir para além da esfera ali do papai, mamãe, vovô, vovó, bisa e biso. Ela começa a ir um pouquinho além, expandir aqui, né? E esse povo a que pertencemos, eles exercem influências sobre nossa saúde e doenças, e sobre as nossas vidas, né? Em circunstâncias que suportam ou ameaçam a nossa vida. Aqui a gente começa a olhar de uma forma mais abrangente. Aqui é preciso tirar aquele tampão aqui, né? Aqui, que fico restrito só olhando, e eu preciso alargar. Eu preciso ver e reconhecer que eu não estou sozinho. Que eu não estou sozinho aqui, né? E que eu partilho dessa alma. E que algumas coisas em mim é dessa comunidade de vidas que vive através de mim. E da onde que vem essa comunidade de vidas? Daqui. Daqui. Dessa alma coletiva, dessa grande alma. E tanto os que estão vivos, como aqueles que já estão mortos. Por quê? O sistêmico, a constelação, ela não diferencia os mortos dos vivos. Então, quando a gente vai levar além essa percepção, né, esse povo a que nós pertencemos, a gente vai olhar para a religião, para a cultura, para destino, para a raça, né, para destinos especiais, para o passado, doenças especiais, tudo que tem em comum, tudo que há um ponto em comum, ou seja, que nos vincula. Então, a gente começa a olhar para isso. Às vezes, aquele pontinho não está diretamente a teu pai e a tua mãe, mas um outro ancestral, ou outra pessoa que se vinculou através de um outro ancestral que tem acontecido, ou aqui, na nossa cidade, onde nós moramos, do estado, do país. Por que que nós estamos exatamente nessa cidade, nesse estado, nesse país, né? Olha aí o campo espiritual do Brasil, o campo espiritual da cidade de onde você mora, o campo espiritual da igreja que você frequenta, que você participa, né, da tua religião ali, vamos dizer, o campo espiritual do seu trabalho, esses círculos diversos em que a gente está, de certa forma ali, vivendo, porque isso nos leva a ver o quê? Né? A humanidade, nós como um todo, a humanidade como um todo. Então, de certa forma, tudo e todos estão conectados. Tudo e todos estão conectados. E o que acontece com um, né, naquele movimento circular, de efeito circular, de certa forma afeta nós. Acontece aquele pinguinho, né, de efeito ali em nós, em nossa vida. E o que você faz aqui circula, circula e vai o quê? Atingindo vários campos espirituais, várias pessoas aqui dentro dessa perspectiva, desse contexto que nós estamos falando, né? E o que a constelação faz? Nos convida a fazer, né? A restringir esse círculo para menor. Como assim, Débora? Aqui é para vocês terem a percepção, tomar consciência de que nós influenciamos no todo humanidade, o todo humanidade influencia em nós. Então, aonde está tendo guerra lá, influencia em nós aqui. Tem efeitos nossos. E traz efeito para nós. Como que acontece aqui, leva efeito para lá. Não há essa distância física, vamos dizer assim, né? É tudo mais abrangente. É tudo mais, vamos dizer assim, mais amplo.
tudo mais amplo. A gente sai daquela nossa caixinha e a gente começa a perceber, opa, peraí, há um mundo aqui, eu estou dentro dele e ele está dentro de mim, né? E tudo está interligado. Então, a gente começa aqui a restringir esse círculo. É onde que nós vamos ver aquela primeira parte, aquele ciclo menor que mais nos afeta, né? É o ciclo que da nossa família ancestral. Então, esse é o primeiro círculo que nós estamos diretamente. Então, os efeitos mais diretos em nossa vida é através daqueles dos nossos ancestrais, principalmente nosso pai, nossa mãe, nossos tios, nossos irmãos, e por aí vai. Então, é como se a gente fosse olhando de níveis, né? Qual que é o primeiro nível? Então, quanto mais baixo, mais perto de mim. Quanto mais alto, mais distante de mim. Mas chega os efeitos da mesma forma. Eu não estou vendo o rostinho de vocês, mas estou aqui supondo, porque eu sei que são conteúdos profundos aqui, e principalmente para aqueles que é a primeira vez que está tendo um contato, pode se assustar um pouquinho. Então, respira, lembra da renúncia, né? Renuncia a tudo que você tem aí pré-instalado de conceitos. Deixa eu dar uma linha aqui do lado. Abre seu coração, abre seus ouvidos para escutar, né, os ouvidos do coração, esses olhos, para ver verdadeiramente e se permite, né, ir nessa jornada. Depois, quando terminar, pega a sua bagagezinha aqui, né, compara com o que você pegou aqui, o que faz bem para você, o que te trouxe efeitos para você, e segue, e vai seguindo a sua vida. Mas nós precisamos compreender, então, esses círculos aqui, ok? Então, temos aqui o nosso ciclo da nossa família, da nossa cidade, vamos dizer assim. Acho que eu vou colocar assim para vocês compreender assim. Como se fosse aumentando aqui. Aí eu acho que isso vai ficar mais... Vai ter uma noçãozinha aqui para vocês. Né? Assim, ó. Vamos dizer assim, né? Aqui como se fosse da nossa família, papai, mamãe, vovôs, e assim vai. Aí vamos dizer aqui da nossa cidade, só como exemplo, tá? Então, são círculos que vai indo, e a gente fazendo parte dessa humanidade, desse todo. Quanto mais próximo, né, esse ciclo, esse campo espiritual, lembra? Que é a limitação. Então, quanto ele mais próximo de mim, eu venho desse centro, não é isso? Que Bert nos diz, que a gente vem desse centro. Então, quanto mais próximo aqui, mais perto de mim, mais efeitos ali vai estar ocasionando ali na minha vida. Então, na vida de vocês, vocês começam a avaliar aí na vida de vocês. Então, o primeiro círculo que restringe, vamos dizer esse primeiro aqui, como eu falei, é dos nossos familiares consanguíneos. Então, esse é o nosso primeiro círculo, né? O ciclo dos familiares consanguíneos, cuja influência sobre nossas doenças ou deficiência podem ser observadas e verificadas. Então, vamos ver o nível, né? Compreendemos esse ciclo aqui. O primeiro da nossa família consanguínea, né? De sangue, vamos dizer assim. Então, nesse baixo, aqui, como se a gente fosse subir uma escadinha aqui, ó. Imagina assim uma escadinha aqui, né? Vamos subir essa escadinha. Então, aqui, no nível mais baixo, vamos dizer aqui, estamos nós. Estamos nós. Nós e quem? Nós e nossos irmãos. Vivos e mortos. Gêmeos do útero separado, e por aí vai. Então, é como se esse primeiro círculo aqui, dentro desse nível baixo aqui que a gente está falando, estamos nós, né? Nossos irmãos, vivos e mortos, inclusive gêmeos do útero separados. Como assim, Débora? Gêmeos do útero separado? Sim. A maioria, um grande percentual das gestações são gemelares. E por vezes só vem um. O outro fica, né? O outro volta, tem um curto momento. E por vezes nem se sabe da existência dele.
E aqui, quando a gente olha para isso, nós trabalhamos a síndrome do gêmeo sobrevivente. E nem sabia que era um gêmeo, pelas consequências e efeitos, algumas questões que vai passando na vida, e lógico, um diagnóstico sistêmico, uma constelação para que a verdade emerja. Porque, como eu disse, quanto mais perto de nós, mais efeito tem em nossas vidas. E aqui, em relação a nossos irmãos, nós temos o quê? A aplicação das leis sistêmicas, o pertencimento, né? Tudo que existe, ou existiu, pertence e tem o seu lugar, e temos a hierarquia, a ordem. Quem veio primeiro precede quem vem depois, a nível o quê? De responsabilidades, né? De responsabilidades. Então, é preciso respeitar a ordem dos irmãos, o primogênito, quem veio depois, e assim vai, até o caçula ali. Cada um se colocando no seu lugar. Porque quando há essas desordens, né, essas quebras, a gente tende o quê? A buscar vinculação, a se vincular. E quando a gente vincula, a gente começa a viver destino. Tem um documentário na Netflix, agora eu não lembro o nome deles. Ele conta a história de trigêmeos, que eles foram adotados por famílias diferentes. E eles não sabiam que eram gêmeos, né? Trigêmeos. Um não sabia da existência do outro. E eles foram se encontrar por volta dos 18 anos, que eles foram se descobrir, se encontrar, porque eles eram gêmeos idênticos. Idênticos. E quando foram ver a história deles, muitas coisas, muitas, mas muitas coisas se coincidiram, assim, de uma semelhança absurda. Esportes, as épocas dos esportes, a faculdade, né, a mesma faculdade, e por aí vai. Então, para a gente ter uma percepção do quanto que isso daqui tem efeitos na nossa vida, né, através dessa força sistêmica, essa atuação desse campo, que vai conduzindo ali a nossa vida. Por isso que às vezes dizem, você está a serviço de quem? Você está vivendo por quem? Que às vezes você não está vivendo a sua própria vida, mas o destino, já a Eduarda disse aqui, três estranhos idênticos. Então, o filme, na Netflix, Três Estranhos Idênticos, vale a pena assistir. E por vezes esse efeito tá, essa força nos levando e a gente achando que está governando, que está escolhendo, que está tendo livre-arbítrio, e na verdade a gente está sendo governado por esse inconsciente, por essa força desses campos espiritual aí que nos conduz a estar vivendo destino. Então, esse primeiro nível, mais baixo, mais próximo, vamos dizer assim, dos irmãos, né? Nós e nossos irmãos. Depois, né? Primeira escadinha. Segunda escadinha, Débora. Segunda escadinha, nossos pais. E seus parceiros anteriores. Então, nossos pais, papai e mamãe, e seus parceiros anteriores. Então, os namorados e as namoradas do papai e da mamãe. Também, Débora? Também? Também. Sim, eles também pertencem, eles também fazem parte. E vamos dizer que eles estão ali no segundo nível, vamos dizer assim, só para a gente ilustrar aqui, nesse segundo degrau dessa nossa escada aqui. E todos os irmãos dos nossos pais. Então, os nossos tios. Então, quer dizer, Débora, que o destino, a vida dos meus tios tem efeito na minha vida? Sim. Sim. Inclusive, né, na mentoria a gente fala muito do plantio, das sementes que nós plantamos, né, nossas atitudes, o que nós fazemos, nós plantamos sementes. Inclusive, aquela colheita do que eles plantaram reflete em nós. Então, os nossos tios, sim, né? Nossos pais e seus parceiros anteriores, todos os irmãos dos nossos pais, né? Os nossos tios. No terceiro nível aqui, né? O que que nós encontramos ali? Os nossos avós e também os seus parceiros anteriores. Carolina, chocada com essa informação dos nós.
Não peguei aqui, não tô com o chat aqui, Carol, depois eu vejo aqui. Então, nesse terceiro nível aqui, né? Nesse terceiro nível, nós temos o quê? Os nossos avós e seus parceiros anteriores. Por exemplo, para sua avó se casar com seu avô, talvez ela tenha sofrido um movimento de amor interrompido. Que é isso, Débora? Às vezes ela era apaixonada, amava uma pessoa e queria se casar com outra pessoa, mas por ordem dos pais, né, amando dos pais, foi impedida essa relação e ela teve que se casar ali com seu avô. Estou dando um exemplo aqui, né? Então a gente tem um amor não vivido. E nós temos uma família que começa à custa desse amor não vivido. Então, essas consequências ali, né, dessa avó, para esse sistêmico aqui, para esse sistema, para esse campo espiritual aqui, vai estar circulando para os nossos pais, os nossos tios e para nós. Fica ali. Ali aonde, Débora? Aqui, ó. Fica aqui. Nada se escapa desse campo espiritual. Nada se escapa da grande alma, da alma coletiva. Está aqui. Está aqui em algum lugar, né? E dependendo do lugar de onde você vem, você pode parar e olhar. Ah, vou olhar para isso, né? Vou olhar para isso. Ninguém olhou, está aqui, alguém precisa olhar. E pode ser um movimento ainda no útero. Você é chegando aqui, né, o espíritozinho chegando aqui, centelha divina linda, pura, passa ali e olha para aquilo. E traz aquilo como honra, vinculado já, servindo a essa grande alma, né? E vamos dizer ali no nosso quarto nível, né? Um nível mais alto aqui, um pouquinho mais alto. Às vezes, né? Vai além ali e inclui o quê? Os nossos bisavós. Então, dentro do campo da fenomenologia, né? Que é o que a constelação, a forma com que a constelação acontece, que é aquilo como se é, né? A gente olha no campo fenomenológico, a gente olha para aquilo como ele é, da forma como ele é. Então, o que o Bert visualizou nas décadas desenvolvendo a constelação, atendendo, o que ele observou? Que vinha, né, dentro daquela queixa, daquele consulente, daquele constelado, vinha, por vezes, até ali os bisavós. Então, questões, dores, traumas que aconteceram lá com os bisavós, ou ali, né, os parceiros desses bisavós, vindo refletir aqui ainda. Então, de 4 gerações, vamos dizer assim, né, nós temos aquele efeito do quê? De uma dor, de um trauma. Então, pode ter acontecido, todo mundo, vamos dizer assim, vive efeitos de guerras, né? Nós temos efeitos de guerras. E o Holocausto, ele não faz tanto tempo assim, ele está muito perto, muito próximo das nossas vidas. E eu olho pela minha idade, de meus bisavós, né? Dali para trás, pessoas que vivenciaram e estiveram lá, né? Pela minha descendência alemã, né, que tiveram lá. Então, aquilo que eles viveram lá, hoje, às vezes, quando eu passo um sintoma, uma doença, pode estar atrelada a uma dor, um trauma, né, uma separação, uma ruptura de uma morte que aconteceu lá, né, uma morte prematura que aconteceu lá, ou da forma trágica como ela aconteceu, né, nesse anseio aí de uma injustiça, vamos dizer assim. Então, esse ciclo mais restrito, né, os familiares consanguíneos, que a gente olha nessa escala. Então, é só o que acontece com meu pai e com a minha mãe? Não. E nesse aqui a gente olha assim, não são coisas que a gente escolhe. Isso aqui a gente não escolhe racionalmente. A nossa alma simplesmente olha para aquilo. E para quem aquilo, aquela força vai atuar com mais forte, mais intensidade, né? Para onde? Né? Está aqui, vamos supor aqui, temos não sei se vocês vão conseguir ver, mas dá para ver ali, tá vendo aquele pontinho? Vamos dizer assim, que ali
foi um aborto lá da bisavó. Então, essa bisavó sofreu muito com esse aborto, ou às vezes um aborto que não foi visto, nem sabe, né? Que aqui foi uma existência, não se tem conhecimento. E aquela força fica ali. Aquela circunstância, aquele destino, tá ali, na grande alma circulando, né? E alguém precisa olhar para aquilo, alguém precisa dar pertencimento para aquilo, alguém precisa acolher aquilo no coração. Quem que geralmente vai acontecer isso? Para quem que essa força do campo espiritual vai levar? Vamos dizer assim, para o mais fraco. Então, essa força sistêmica, ela vai atingir, por vezes, o mais fraco. Sempre é muito pesado. Sempre é muito pesado. Por vezes, o mais fraco. Quem é o mais fraco da família? Né? Alguém chuta? Quem é o mais fraco? Alguém sabe? O pessoal da mentoria sabe? Né? O mais fraco é aquele com menos consciência. Vamos dizer o ignorante. Não ignorante no sentido inferior, né? Não é nesse sentido. Ignorante no sentido de falta de consciência, falta de saber, falta de conhecimento. E o que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês estão trabalhando consciência. Vocês estão trabalhando a expansão de consciência de vocês. E por que às vezes a gente não trabalha isso? A gente até quer, a gente até anseia. É como se houvesse uma dualidade dentro da gente. A gente quer, mas a gente não quer. Porque a gente sabe que se a gente não pegar aquilo, alguém pode pegar. E às vezes, por um amor cego, a gente se sacrifica para aquele outro que possivelmente pode pegar. E a gente agarra para a gente. Eu faço por você. Eu no seu lugar. A gente vai assistir nas próximas aulas aqui essa força de transferência que tem, né? Essas desordens do amor. Então, vimos ali, né, esse primeiro ciclo restritivo, e o outro ciclo que nós temos, que também fica próximo da gente. Vamos trabalhar ele aqui agora, para vocês compreenderem, né? É o círculo de que tem outras pessoas que estão fora da nossa família o quê? Consanguínea. Então, nós estamos dizendo que pertence à nossa grande alma, a alma coletiva, os nossos familiares consanguíneos, mas também nós temos outras pessoas fora da nossa família, cujo destino partilhamos. Olha que interessante. Cujo destino nos partilhamos. Ah, mas eu não quero partilhar. Não importa. Você querendo ou não querendo. O que vai mudar? Nós vamos caminhar aqui e vocês vão descobrir, porque Bert já disse para a gente que há uma forma, né, de mudar isso, há uma forma, então nós vamos caminhar aqui para essas mudanças, né, essa compreensão para essa mudança. Então, no nível mais baixo, vamos lembrar de novo aqui da escadinha, aqui nós temos 3 degraus para a gente trabalhar. O nível mais baixo, né, dessas pessoas que estão fora da nossa família consanguínea, mas que também pertencem, mas cujo destino a gente partilha também. Todas as pessoas, todos, cuja perda ou morte, né, ocasionou vantagem para nós e a nossa família. Então, todos cuja perda, né, que tiveram perda ou tiveram morte. Né, nessas perdas deles e nessas mortes deles, ocasionou o quê? Vantagem para nós e a nossa família. Aqui um exemplo da herança, tá? Aqui é um exemplo de herança. Uma herança que, porventura, vem de longe, ou um bem que ficou ali. Às vezes, lá muito atrás, aquela fazenda, teve uma guerra fundiária e aquela família matou outras para adquirir, né, e ter posses ali, aquilo ir crescendo. Então, isso que pertence, porque tiveram perdas, tiveram morte, né? Então, estamos aqui, pertence aqui, estamos partilhando desse destino.
Nesse segundo nível, o que nós encontramos aqui nesse segundo nível, né? Todos que tiveram a morte causada por culpa de um membro da nossa família. Né? Então, todos com a morte causada por culpa de um membro da nossa família. Então, todos aqueles que foram vítimas de alguém do membro da nossa família. Mas Débora, sim, eles também estão nesse círculo restrito, né? Mais próximo aqui da gente, que causa mais efeitos, né? Transfere mais efeitos aqui dos seus destinos para nós, né? Cujos destinos nós partilhamos. Ah, mas foi o meu tio que matou lá na guerra. Uhum. Então, aquele que ele matou, aquela vítima, pertence aqui à nossa família. Sim, a nossa família opera um assassino. Na nossa família, há assassinos. Mas Débora choca, né? Porque a gente só quer ter aquilo que agrada aos olhos de todo. Não, esse também pertence. Esse também faz parte. Né? Tanto aquele membro que assassinou, quanto a sua vítima, né? Também pertence aqui. E isso, quando a gente vai estudar as obras de Bert, a gente vê que nos primeiros momentos, assim, vamos dizer, a primeira década de Bert, assim, não se incluía assassino, que é o ponto que a gente traz para o terceiro nível. Então, vamos falar primeiro aqui, deixa eu só permitir uma entrar aqui, pronto. Vamos falar primeiro do terceiro nível, que daí vai ficar mais fácil a compreensão, né? Nesse terceiro nível aqui, que é os foros de nossa família, nós partilhamos do destino, então todos com culpa em relação à morte de alguém, do membro da família, né? Ou que causaram danos graves. Então, todos com culpa em relação à morte de algum membro da família ou que causaram danos graves, ou seja, os agressores e assassinos, cujos nossos membros da nossa família foram vítimas. Eles pertencem, eles fazem parte. Débora estava lá na casa, entrou um assaltante e matou o pai da família. Aquele assaltante, ele passa a pertencer àquele sistema. Ele faz parte, né? A vinda dele, aquele ponto que se encontra, tem o quê? Né? Um choque, uma ruptura, um trauma, que custa o quê? A vida de um membro. Então, um membro de minha família é vítima, e aquele é o assassino. E aqui a gente começa a trabalhar essa relação de olhar para o outro. Tem todo um contexto, a gente não vai entrar, porque senão aqui é todo um caminho aqui de consciência, de expansão de consciência, de conteúdo, de assuntos que vêm a partir daqui. O que vocês precisam saber que pertence e que faz parte. Ah, mas eu não quero, porque ele... Isso é a raiva vindo, percebe? Essa comunidade de vidas vindo. Como que eu vou olhar para o assassino do meu filho? Como que eu vou olhar para o assassino dos meus pais? Como que eu vou olhar? É preciso olhar e dar pertencimento. Porque quando eu olho, eu consigo ver aquela imagem da dor, aquela imagem do trauma. Isso eu consigo me liberar. E através de mim eu começo a liberar também, né, os outros membros da minha família, dando um lugar, reconhecendo. Para quê? O que a gente busca aqui? A reconciliação. A gente busca a reconciliação das vítimas e dos assassinos, compreendendo o que foi, como tinha que ser, que era algo maior que todos nós, que não havia como evitar, né? Que fazia parte do destino deles aquele acontecimento. Para quê? Para que a nossa alma comece a ter um contato com a paz, né? A paz que vem desse amor do Espírito, onde a base e a essência de tudo e de todos é o amor. E sim, gente, aqui é um movimento profundo, aqui é um trabalho profundo, uma expansão profunda de todos nós. O que nós precisamos tomar consciência aqui, que todos esses que eu falei aqui, tanto do ciclo familiar, como do ciclo das outras pessoas que estão fora do nosso familiar, pertencem, tanto o vivo
como mortos. Lembre-se, o sistêmico não diferencia vivos do mortos. Então, todos eles pertencem, todos eles têm um lugar, e a gente precisa ver, reconhecê-los, né? Dar pertencimentos a eles, essa reconciliação. Eu já estou dando um pouquinho de spoiler ali do caminho, mas aqui para ir acalmando, porque eu sei que toca em alguns pontos que machuca, né? A gente toca em pontos de dores. E quando a gente toca no ponto de dor, a gente sente ela. Porque para atravessar uma dor, ela precisa ser vivida, vivenciada. Essa é a única forma de atravessar uma dor. E diante de tudo isso, dessa compreensão aqui do campo espiritual aqui, né, dessa grande alma, o que a gente precisa perceber, né? O que nós precisamos tomar consciência, saber que formamos uma comunidade de destinos, partilhamos uma alma coletiva, um campo espiritual em comum. É isso que nós precisamos, né, ter percepção, ter consciência disso, né? Uma exclusão desse campo, então, quando a gente tira, diz, não, você não pertence, assassino não pertence, né? Isso não pertence aqui, não é o meu irmão, é filho da outra mulher, não é o meu irmão, é filho do outro homem, não é o meu irmão, né? Não, um irmão meu não faria isso. Na minha família não há assassino. Se ele matou alguém, ele não faz parte da nossa família. Isso gera o quê? Exclusões. E essas exclusões vão ficar buscando o quê? Representação. Elas vão buscar pessoas para representarem elas. E quem são essas pessoas? Sem consciência, que não têm consciência, né? E daqui a gente tem a doença, a deficiência, a forma que vive, a forma que morre, porque se eu estou vivendo o destino, a história está toda ali já contada. Eu preciso me desvincular, me soltar, me liberar daquilo para que eu possa olhar para a minha vida e ali, né, estar em contato de espírito, de movimento de espírito, que é sempre coisas novas, é uma força criativa, é todo o tempo novo. Quando você chega no novo, ele já está num outro movimento criativo de mais novo. É como a gente mergulhasse nisso. E através do quê? Da fé. Aqui é a fé, aqui a gente entra na fé. Então, o que nós precisamos quando nós estamos falando desse campo espiritual, dessa grande alma? De inclusão. Nós precisamos incluir, principalmente desses círculos, nós precisamos trazer. O simples fato da gente olhar, dar pertencimento àquilo, trazer para dentro desse campo espiritual o que a nossa família estava excluindo. Talvez lá no passado de minha família, houve alguém que tinha uma determinada religião que era contrária, né, ou era oposta da religião da família e foi excluída. Está lá. E um membro mais novo aqui, né, esse mais fraco, com menos consciência, que é tomado disso, e geralmente as crianças são as mais fracas. Por quê? Porque as crianças são inocentes. Vocês lembram disso? Que as crianças são inocentes? Então, por que elas olham assim? Mais profundo? Pela inocência delas, né? A inocência delas. E é quando a gente vai ter aquilo. E o que nós precisamos? Incluir, né? E trabalhar essa inclusão, que através dessa inclusão eu tenho reconciliação. E é isso que nós buscamos, reconciliar, para que todos possam pertencer e cada um carregar a sua responsabilidade dentro daquilo que fez e deixou de fazer, né? Então, a inclusão é a consciência que libera nossos emaranhamentos. Então, quando a gente está olhando para esse destino, para essa transferência, nessa representação, nós estamos o quê? Emaranhados. Quem aqui já ouviu falar, né, dos emaranhamentos? Ah, tá emaranhado, ou tá em desordem, ou tá emaranhado. Por quê? Né? E é através dessa consciência, desse ver e dessa inclusão, que a gente se libera desses destinos, e a gente pode viver verdadeiramente a nossa vida, né? Eu acredito que nós vamos até aqui hoje.
Eu acho que já é bastante coisinhas aqui. Um pontinho que eu preciso só trazer para você já ir digerindo aí, ficar digerindo, que o que nós percebemos daqui, dessa limitação desse campo espiritual, o que ele vai trabalhar, dentro do que eu já falei aqui, são as crenças, as nossas ideologias, as crenças e as ideologias dos nossos familiares, dos nossos círculos. É isso que está mais forte aqui, ó, dentro dessas crenças aqui. Então, hoje a gente vai até aqui, né? Vou deixar tudo isso processar, é preciso um tempinho, né? Assistir, reassistir isso daqui, respirar um pouquinho, que algumas coisas parecem que não fazem sentido, mas a gente sente na alma, porque a alma sente, ok? Eu vou suspender aqui a gravação para a gente conversar um pouquinho com quem está aqui.